passar dos anos, os nossos companheiros de quatro patas também sentem os efeitos do tempo. E isso pede um olhar ainda mais atento dos tutores. Assim como nós, os pets idosos precisam de muitos cuidados, de uma rotina de adaptação e repleta de conforto e cuidados especiais. Gente, o acompanhamento veterinário regular ajuda a identificar doenças comuns nesta fase. Além disso, a alimentação também deve ser ajustada às novas necessidades, né? E você sabia que até atividades físicas leves são importantes? Não pode ficar paradinho, não. É claro que o ingrediente mais importante continua sendo o carinho e muito amor. Mas hoje a gente vai entender melhor como cuidar da saúde dos nossos amigos, que já chegaram na melhor idade. E quem explica o assunto pra gente é a veterinária Caroline Campiolo. Seja muito bem-vinda! Oi, Carol! Bem-vinda, Carol! Boa tarde! Seja bem-vinda! Tudo bem, Carol? Prazer! Gabriela, pode se favor. sentar. E, Carol, já vou começar a perguntar, porque sempre quando a gente fala de cães, né, pets idosos, sempre fica naquela dúvida, quando que o pet é idoso? Porque tem 3 vezes mais a idade do adulto. Como que funciona, de fato, essa conta pra gente saber que o nosso pet está ficando mais idosinho? Agora essa conta ela caiu por terra, né? Antigamente a gente multiplicava pelo 7, né? Pra gente ter a idade do nosso animalzinho de casa. Mas agora a gente vê mais pelo tamanho do animal, né? Nos gatos não acontece tanto, mas nos cães, por exemplo, um dog alemão, ele envelhece muito mais rápido que um pincher. Então, um dog alemão com mais ou menos 8 anos, ele já é considerado um cão idoso. Agora, um pinscher, um spitz, né, ele vai estar na velhice, assim, mais ou menos com 12, 13 anos. Então, tem essa diferença, né? Porque quanto maior, mais rápido as célulazinhas dele vão envelhecer. E os gatos, como a gente não tem muita variedade de tamanho, né, a gente considera um gato idoso a partir dos 12 anos de idade, mais ou menos. Nossa, agora ficou muito mais fácil fazer essa conta. Ficou mais simples, e tem né? todo sentido, total sentido, porque a gente vai acompanhando e a gente sente que o nosso pet está ficando diferente. Existem alguns sinais, nós, por exemplo, temos os cabelos brancos. E os animais, como que a gente pode identificar neles? Eles vão ficando mais quietinhos, mais devagarzinho, né? Não vão conseguir fazer aquelas atividades que eles faziam quando mais jovens, mais filhotes, né? Que filhotes são cheios de energia, diferente dos cães idosos, né? Eles gostam mais de ficar quietinho, dormindo, né, mais paradinho. A gente pode ter algumas alterações também de comportamento, de apetite, pode ficar um pouco mais seletivo, né? Pode também ter um pouco mais de dificuldade para escutar, né, na hora que a gente chama. E alguns têm um pouquinho de dificuldade de enxergar também, né, por conta de processos degenerativos, como a catarata, por exemplo. Eu acho que é muito importante também a gente adaptar a nossa casa, né? Quando eu adotei a Lua, que eu trouxe aqui, né, minha bacezinha, falaram que ela tinha 2 anos. Daí, no mês seguinte, ela começou a aparecer pelinho branco. Daí a gente falou, tinha 2 anos em cada pata, né? Porque daí já tava mais assim, mais experiente. E daí, aos poucos, a gente foi vendo já essas alterações. Então, a gente colocou aquela escadinha na cama, sabe? Para que ela não desse o impacto na hora de pular, na hora de descer, na articulação. Então, acho que saber adaptar, às vezes, a sua casa é importante. É muito importante, né? Porque quando eles vão chegando nessa melhor idade, eles acabam tendo alguns problemas também como nós, né? Artrose. Então, é importante, sim, colocar a escadinha, por exemplo, né? Evitar ficar... gato, né, que gosta de subir no alto, não ficar deixando eles ter o impacto de pular no chão, né, para não forçar essa articulação. Então, é importante, sim, a gente estar adaptando e arrumando um jeitinho para que não force esse organismo, né, não force as articulações, às vezes o coraçãozinho, e eles consigam ter uma vida mais saudável e uma qualidade de vida em casa. E existem algumas raças, por exemplo, que a gente percebe, você já falou um pouquinho que os maiores a gente percebe mais, mas existem algumas doenças que eles têm predisposição quando começam a envelhecer? Tem, sim. A artrose, né, é uma delas. Então, não só os cães, quanto os gatos também, né? Eles também têm doenças degenerativas articulares. E também a gente tem que ficar de olho no coraçãozinho, né? Que como nós, eles também têm doenças cardiovasculares, têm insuficiência da válvula do coração. Então, a gente tem que ficar de olho, né? Sinais de cansaço fácil, linguinha roxa, tosse, né? É muito importante a gente observar. E também, como eles estão vivendo muito, a gente tem que ficar atento aos cânceres, né? Então, observar se tem algum nódulo, alguma bolinha que está crescendo, anormal, um aumento de volume que esteja normal nesse animalzinho.
E com relação à alimentação, porque também é comum os cachorros ficarem com os dentinhos mais fracos, né? É legal você colocar, por exemplo, água na ração para ela ficar um pouquinho mais molinha? Ou não é legal fazer isso? Ou, sei lá, água de coco, alguma outra coisa assim? Hoje em dia no mercado a gente já tem as rações que são seniors, né? Que são rações que são próprias para esses animais mais idosos. Então não tem a necessidade, porque ela é já uma ração um pouco mais mole, Macia. né? Macia, justamente para que esses animais não tenham dificuldade de deglutir, de mastigar, né? E acabar lesionando a boquinha, machucando e tendo dificuldade. E também a gente tem que lembrar que o ideal é dar realmente essa ração sênior ou fazer uma dieta balanceada com a Nutri por conta de aumento de proteína. A gente tem que ter proteínas de alta digestibilidade, ou seja, que o organismo consegue absorver, né? Porque eles, como nós, perdem massa magra, perdem músculo. Então, uma proteína de fácil absorção vai ser transformada em músculo, né? E não vai ter perda muscular, como a gente, né, que entra no estado de sarcopenia quando fica idoso. E também diminuir a quantidade de gordura, né, ter os antioxidantes para ajudar em processos inflamatórios, câncer. E tudo isso na ração sênior ela é equilibrada, né, uma ração de boa qualidade e que seja sênior, geralmente a gente pode ficar despreocupado que ela já vai ter esses níveis, né, dentro dela. Que bom. Quando a gente fala disso, você falou, a gente fala muito da creatina, né, para nós. Tomar creatina, enfim. Os animais também precisam de alguma suplementação ou não? Quando eles são muito idosos ou têm algumas doenças, né, como por exemplo, doença renal, que eles perdem muito a musculatura, a gente entra com alguns suplementos para eles não perderem a massa magra, né? Porque a massa magra, ela também está inversamente proporcional, né? Quanto menos massa magra, a gente tem as doenças piores, né? A gente tem um índice de óbito maior. Então, a gente tem que ter uma massa magra ok para a gente ter uma qualidade de vida e não perder ele tão cedo. E os rolezinhos? Porque, né, o cachorro que vai ficando mais velho, você mesmo falou, né, que eles ficam mais quietinhos, mas o cachorro ama passear. Pegou a coleira, o cachorro já, né? Como que fica essa questão dos passeios com o cachorro mais idoso? É muito importante passear, né, mas eles não vão aguentar como o filhote, né? Eu disse que o filhote ele é cheio de energia, então se a gente quiser correr com eles, passear uma longa distância, a gente consegue. Agora, os idosos não, né? Pelas limitações. Então, a gente pode fazer passeios curtos, né? Na onde eles estão acostumados, né? Se for um animal que já passeia, manter esses passeios, que é muito importante para que ele se movimente, né? Não fique parado muito tempo, lubrifique essas articulações e consiga também ter uma vida mais longa. A gente tem um depoimento, vamos chamar pra Vamos, gente ver? vamos lá. Vamos lá. Meu nome é Carol, eu sou mãe de pet, eu tenho uma labradora, se chama Mayla, ela já tem 12 aninhos, eu tenho ela desde os meus 16 anos de idade, então ela passou várias fases da minha vida comigo, muitos momentos diferentes, né, e hoje ela é uma idosa, né, e um dos primeiros sinais que eu notei quando ela estava fazendo essa transição de fase, né, para a idade sênior, né, foi primeiro um começo de uma fadiga, né? Ela sempre foi uma cachorra muito enérgica, sempre foi uma cachorra que gostava muito de interagir, pulava nas pessoas, brincava muito. Junto com isso veio o sobrepeso, né? O metabolismo começa a ficar um pouco mais lento, então a gente começa a travar uma luta em relação à manutenção da saúde, né? Porque o sobrepeso, ele começa a atrapalhar um pouquinho a qualidade de vida, né? E por consequência disso também alguns probleminhas articulares, problemas com o tártaro, né? Que a manutenção, a limpeza bucal começa a ser um pouco mais difícil de ser feita, mas acho que o mais evidente, assim, eram as alterações de humor, né? Ela, que era uma cachorra muito enérgica, que gostava muito de brincar, que gostava muito de interagir com as pessoas, foi se tornando uma cachorrinha mais quietinha na dela, mais retraída, né? Mas com isso também a gente começou a viver momentos diferentes e muito legais, né? A gente começou a ter mais momentos juntas, quietinhas, às vezes a gente só assiste um filme e fica junta, e às vezes a gente só gasta esse tempinho de qualidade convivendo, né, sem todo aquele cansaço, né, de precisar interagir, dar atenção, porque o cachorro fica pedindo uma brincadeira com um brinquedo, e é uma fase diferente. E todas essas fases têm seu valor, né? É muito legal acompanhar essa evolução do temperamento do cachorro, e entender que eles têm um pouco mais em comum com a gente do que a gente pensa.
Nossa, que lindo Nossa, que ela falou, lindo. né? Lindo. Eu fui pensando nos meus de casa, Eu e vai também. dando um aperto no coração. Demais. Como é difícil falar sobre isso, né? É um assunto que a gente tem que ter respeito, né, da velhice dos animais, mas, nossa, aperta meu coração só de imaginar. Existe uma forma da gente melhorar essa qualidade de vida? Porque hoje com a gente fala, né, da longevidade, enfim, de algumas coisas que a gente pode melhorar. É possível a gente melhorar também a qualidade de vida do nosso cãozinho? Sim, é possível sim, né? As visitas ao médico veterinário, elas são muito importantes, né? Visitas anuais, pelo menos. Fazer certinho as manutenções de vacina, né? Pra gente conseguir prolongar a vida desse paciente, para ele não ter doenças infecciosas, né? Fazer o tratamento certinho com os anticarpaticidas, pra gente, prevenção, na verdade, né? Pra gente não ter doenças que são por conta de carrapato, de pulga, remedinho de verme, mas também os check-ups, né? Hemograma, bioquímica, para a gente ver como é que tá rim, como é que tá fígado, eletrocardiograma, a partir de uma idade já é importante, o ecocardiograma, para a gente ver o coração, para a gente fazer com que, porque algumas doenças são degenerativas, mas a gente consegue atrasar a progressão dessa doença. Então, a gente consegue fazer com que ela não seja tão severa e venha com a progressão tão rápida, né? E aí, assim, o paciente ele vai ficar mais tempo com a gente, tendo qualidade de vida. Isso é importante a gente Muito pensar. importante. E quando a gente tem algumas raças predispostas, é importante mais de uma vez ao ano fazer esses exames ou uma vez por ano é suficiente? Quando são raças predispostas ou que tem algum problema, alguma comorbidade, alguma doença, já é importante fazer o check-up pelo menos a cada 6 meses. Vai depender, né, do que esse animalzinho tem. Tem uma doença renal, então às vezes a gente tem que fazer um controle mais severo ali no começo e aí depois a gente vai espaçando, aí a cada 3 meses, a cada 6, né, se estiver estável, mas é importante. E não só os exames, né, é importante que nós, médicos veterinários, façam avaliação física mesmo, né, então a ausculta do coração, ver se tem sopro, arritmia, palpação abdominal, para a gente já ver ali na hora do exame físico se esse animalzinho precisa de algum exame mais específico ou que esteja tendo uma progressão para alguma doença, né? Só para você melhorar o nosso humor, o que você tem reparado quando você atende os cachorrinhos e os gatinhos, né? Eu não sei se é uma impressão, mas todas as casas hoje dificilmente não tem um pet. E a gente cuida como um membro da nossa família mesmo, né? Esse cuidado, ele está prolongando também a vida dos pets? Sim, com certeza, né? Antigamente os cães e os gatos, né, eles ficavam fora de casa. A gente mal via que eles tinham algum sintoma, né? Hoje em dia, com o cuidado, o avanço mesmo da medicina veterinária, a gente tem muitas formas de fazer com que esse paciente tenha a vida, né, mais longa. Hoje em dia existe paliativistas, né, que ajudam também no cuidado paliativo para dar qualidade de vida mesmo para o animal quando ele já está doente, né? Existem várias técnicas de cirurgia, existem tratamentos muito tecnológicos que a gente faz que o paciente consegue ter uma sobrevida muito maior. E seja fuceira, né? Nós conversamos sobre isso, né? Eu sou aqui fuço nas minhas cachorras. Elas estão ali deitando, tô passando mão nelas, fazendo carinho, já tô procurando um carocinho, já tô procurando um negocinho diferente, um vermelhinho que tá na barriga que não deveria estar ali, já mando vídeo pra veterinária, porque isso vai fazendo com que a gente cuide também do nosso animal, porque ele é parte da nossa família, como a Abby falou. E isso vai fazer com que você descubra uma doença no começo e consiga tratá-la, né? Sim, com certeza. Carol, muito obrigada. Seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço. Obrigada, Carol. Obrigada. Você de casa, se tem dúvida, aproveita, manda mensagem, entra no nosso Instagram, @programa Viva Tarde. Os dados da Carol estão lá. Manda mensagem para ela também. Pode fazer pergunta que ela responde depois. Responde, né, Carol? Obrigada, Beijo, viu? Carol. Um beijo para você.